Olá, meu caro aluno. Olha só, você do terceiro ano do ensino médio, gostaria de dizer que, através da mediação tecnológica, eu, professor Almeida, estou levando para você mais uma aula de Química Orgânica. E, como vocês viram na aula anterior, nós trabalhamos na aula anterior com a reação, dos alcinos. Agora vamos dar continuidade a mais reações orgânicas. Vamos lá, então? Olha só. Nós hoje trabalharemos as reações que envolvem hidrocarbonetos. Parte 3. Entre elas, abordaremos reações de cicloalcanos, reações de cicloalcenos e também reações de hidrocarbonetos aromáticos. Sabemos que a habilidade para esta aula é exatamente o aluno compreender e identificar as principais reações orgânicas. Vamos lá, então? Vamos dar início? O primeiro de todos é conhecer as reações que acontecem com os ciclanos, ou seja, os cicloalcanos. Cicloalcanos são aquelas cadeias fechada de alcanos, quer dizer, que só tem ligações simples entre os carbonos, né? E os cicloalcanos, eles apresentam propriedades químicas e físicas, como densidade, ponto de fusão, né? Temperatura de fusão, e também ponto de ebulição, que chamamos ponto de ebulição ou temperatura de ebulição. Essas propriedades aqui são muito, todas as substâncias, né? E elas são muito semelhantes aos alcanos. Por quê? São semelhantes aos alcanos devido à saturação da cadeia, quer dizer, os alcanos de cadeia aberta não têm ligações simples entre os carbonos? Pois é. Então, os cicloalcanos também têm saturação, isto é, ligações simples. No entanto, são de cadeia fechada, né? E que esses alcanos, eles são muito próximos aos alcenos, uma vez que possuem a mesma forma molecular. Você lembra a forma molecular dos alcenos, né? CnH2n. A dos alcanos de cadeia aberta era CnH2n mais 2. Mas quando você fecha a cadeia, automaticamente o hidrogênio de cada carbono da extremidade desaparece. Aí você vai ter um cicloalcano, porém a forma molecular, coincidentemente, é igual à dos alcenos, tá certo? Para isso é bom a gente conhecer algumas propriedades que existem dos cicloalcanos, ou dos ciclanos. E assim sendo, as propriedades dos ciclanos podem ser explicadas por meio da teoria das tensões nos anéis, e proposta pelo químico alemão, olha aí, Adolf von Baer, onde ele afirma que, dos ciclanos, as valências são entortadas ou flexionadas para fechar a estrutura, criando uma tensão que torna o anel instável, ou seja, mais fácil de ser rompido. Isso aí considerando exclusivamente as cadeias carbonas que envolvem os ciclanos, tá certo? Sendo assim, desta forma, os ciclos de 3 e 4 carbonos, que quebram mais facilmente, eles dão origem às reações de adição, ao passo que anéis de 5, 6 carbonos são mais resistentes à ruptura e participarão de reação de substituição. Olha só, quando tivermos cicloalcanos de 3 e 4 carbono, quando for fazer as reações químicas, a reação será a adição. Você já sabe o que caracteriza uma reação de adição, né? No entanto, se aquele ciclano
tiver 5 ou 6 átomos de carbono, vai se tornar um pouco mais resistente, a ruptura, a quebra vai ser mais demorada, então isso favorece apenas a uma substituição e não uma adição ao composto. Será que deu para mais ou menos para a gente entender, meus caros alunos? Vamos lá então, olha. Sendo assim, vamos começar a citar algumas das reações que acontecem com os ciclanos, né? Os cicloalcanos. Aqui a hidrogenação, né? Que nós já vimos nos alcinos, nos alcenos, enfim. A hidrogenação é porque reage com hidrogênio. E os ciclanos, com 3 átomos de carbono no ciclo, eles fazem uma reação de quê? De adição com hidrogênio, que essa reação vai acontecer na presença do níquel como catalisador e com a temperatura relativamente baixa, a 120 graus. Ótimo, beleza. Imagina, hein? Se fosse temperatura alta. Aqui nós temos a estrutura do ciclopropano. E nós estamos vendo que ele reagiu com quem? Com 2 átomos de hidrogênio. Olha só, essa ligação aqui foi a ligação que se rompeu. Tá bom? E quando essa ligação que rompeu, aquele composto que era cíclico, ele vai passar a ser um composto. Olha aí, composto de cadeia aberta. Por quê? Aí, cada hidrogênio entrou em um carbono da extremidade depois que a ligação se rompeu. Sendo assim, olha só, aquele alcano ciclopropano transformou-se simplesmente no propano. Tá bom? Olha, 3 átomos de carbono. E a reação foi de quê? A reação foi de adição, porque átomos de hidrogênios foram adicionados ao ciclopropano, beleza? Então, o problema é quando o cicloalcano tiver acima de 5 carbonos, 6 carbonos e etc. Tá claro aí, meu caro aluno? Então, uma cadeia fechada transformou-se em uma cadeia aberta. O ciclopropano, que tinha a forma molecular C2H, aliás, que tinha a forma molecular 3 carbonos, só um minutinho, 3 carbonos, então, olha só, a forma era C3H6, a fórmula dos alcenos. E aí, quando reagiu por adição, né, com hidrogenação, ganhou 2 hidrogênios. Porém, o número de carbono permaneceu. E agora, dizemos que ele tem o quê? C3H8. Por quê? Porque é exatamente a forma molecular do alcano de cadeia aberta. Compreensível até aí, meu caro aluno? Beleza? Então, vamos seguir viagem, porque nós temos mais exemplos pela frente. O cicloalcano com 4 carbonos, no ciclo, ele também reage por adição de hidrogênio na presença do níquel como catalisador e a temperatura a mais de 20 graus. Sendo assim, você está vendo a ruptura aqui da ligação, o ciclobutano, que tinha forma molecular C4H8, idêntica a um alceno, quando reagiu com 2 hidrogênios, por adição, chegou a um alcano de cadeia aberta, porém, como se trata de um alcano de cadeia aberta, ele é o butano, que agora tem forma molecular o quê? C4H10. Então, C4H10, caracterizando que agora ele é um alcano de cadeia aberta. Beleza? Aí, ó. Reação de hidrogenação, adição
por adição. Por quê? Porque o cicloalcano tinha 3 e 4 carbonos, respectivamente. O ciclopropano transformou em propano e o ciclobutano transformou em butano. Tá bom? E na sequência, agora, nós temos os ciclanos com 5 átomos de carbono. E até 5 átomos de carbono, ficou claro, né? Os ciclanos com 5 átomos de carbono no ciclo. Então, pode-se adicionar hidrogênio na presença do níquel, porém a temperatura é bem mais alta. Temperatura de 300 graus Celsius. Aqui eu tenho, olha aí, neste caso aqui, digamos, o ciclopentano, e nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, uma ligação é rompida, consequentemente, cada hidrogênio vai inserir no carbono da extremidade. Então, a ligação se rompeu. O ciclopentano, que tinha forma molecular C5H10, transformou-se, por adição de hidrogenação, no pentano, que tem agora forma molecular, o quê? C5H12, caracterizando, portanto, o alcano. Então, 3 exemplos muito claros de reação de adição do ciclo alcano. Tranquilo aí, meu caro aluno? Então, você não se perde mais, porque está muito claro esses exemplos de reação de hidrogenação nos ciclanos que tem de 3 a 5 átomos de carbono. Beleza? E na sequência agora, vamos trabalhar com reação de halogenação. Halogenação, vocês já viram, é quando nós trabalhamos na reação onde um dos reagentes são halogênios. Flúor, cloro, bromo, iodo, enfim. Nesse caso da halogenação, quando a reação do ciclano ocorre com a molécula do halogênio, como o cloro, o bromo, o iodo, etc., na presença do catalisador cloreto de ferro 3, e aí, nessa reação, o cicloalcano dará origem a um haleto orgânico com 2 átomos de hidrogênio na cadeia. Sendo assim, o que nós tínhamos antes? Nós tínhamos um ciclobutano, né? 4 carbonos, cadeia fechada, ligações simples, ciclobutano. Ótimo. E aí reagiu com Cl2, que é o halogênio, tá? Na presença do cloreto de ferro 3, como catalisador. O que aconteceu? Olha aí. Se houve a ruptura aqui da ligação, claro que um cloro, ele entraria no carbono da extremidade e o outro desse carbono da extremidade. Caracterizando, portanto, ao invés do ciclobutano, agora um composto de cadeia aberta, não é isso? Onde nós temos o 1,4 de clorobutano. Então, muito interessante isso, o 1,4 de clorobutano, porque a reação de adição, tá joia? No ciclobutano, transformando, conforme falou, olha, você vai obter um 1,4, que são exatamente haletos, né? Haletos desses ciclanos. Na sequência, vamos ver que ao invés de reação de adição, quando é que nós temos a reação de substituição? Nós vimos o seguinte, anteriormente, se o ciclano tem 3, 4 ou 5 átomos de cadeia no composto, a reação será adicionada, ou seja, aqueles átomos vão entrar no composto, tá bom? Vão ser adicionados, transformando no alcano. Agora, quando aqui eu tenho, por exemplo, ciclohexano, não é o benzeno, hein, gente? Ciclohexano,
São 6 átomos de carbono, ligados por ligações simples. Aí sim, o ciclo hexano, ele não realiza a reação de adição, mas realiza a reação de substituição, conforme aqui, como a cloração. Então ele reagiu, agora a reação é uma cloração, tá bom? Que não deixa de ser halogenação, mas haverá apenas substituição. E aí, o que aconteceu? Você olha aqui, digamos que esse cloro, ele tem entrado neste carbono. E aí, um dos hidrogênios saiu e atacou o outro cloro. Quer dizer, ao invés do ciclo hexano, agora eu tenho o quê? Tem o hexano? Tem. Mas nós temos o clorociclo hexano, ainda mais o, tá bom? Cloreto de hidrogênio, né? Popular ácido clorídrico. E aí você viu que, olha só, nesse carbono aqui, houve uma substituição. Um hidrogênio foi substituído pelo cloro e o outro hidrogênio foi atacar o outro cloro, formando lá o cloreto de hidrogênio e o clorociclo hexano. Será que valeu a pena aí, meu caro aluno? Está dando para entender detalhes? Porque nós estamos trabalhando com vocês exatamente as reações que acontecem com os compostos orgânicos, e na realidade, isso na prática é muito evidente, viu, gente? Na área industrial, isso é muito presente. Com relação agora, não mais aos cicloalcanos, mas falando dos cicloalcenos, então nós vamos conhecer exatamente as reações de adição que acontecem no cicloalceno. Alceno, vocês sabem, hidrocarboneto de cadeia beta, que tem uma dupla ligação. Agora, cicloalceno é como se fosse alcenos, porém, de cadeia fechada, né? E assim sendo, a reação de adição que ocorre com os cicloalcenos, sabemos que os cicloalcenos, assim como os alcenos, eles sofrem reações de adição que são feitas exatamente na dupla ligação, nas quais haverá ruptura de uma das ligações e adição de outros átomos ou grupos naquele anel. Tá joia? Sendo assim, nós vamos ver que quando temos adição de halogênios, né, os cicloalcenos, eles reagem com halogênios do tipo, generalizando X2. Se é o flúor, F2, se é o cloro, Cl2, se é o bromo, Br2, se é o I2, enfim. De forma que vai produzir haletos cíclicos. Esse grupo de substância é muito usado na indústria ou no laboratório para a produção de outros compostos químicos, né? Então, os alcenos aqui, não teremos a substituição, teremos a adição, tá joia? Vamos lá, então? O exemplo mais comum é exatamente esse aqui, ó. Nós temos aqui um hexeno com 6 átomos de carbono, uma dupla ligação. Então, ele é o ciclohexeno. E esse ciclohexeno, ele está reagindo com 2 átomos de cloro, né? Que é o Cl2. Sendo assim, onde os cloros vão entrar na adição? Cada cloro vai entrar exatamente no carbono da dupla ligação. Então, obrigatoriamente, os cloros eles serão adicionados nesse carbono. Quando isso acontece, essa ligação ela se rompe. E aí você terá os 2 cloros agregados aos carbonos que eram da dupla. Você continuará com 6 átomos de carbono no composto, porém com ligações simples. Sendo assim, o composto que se forma é o 1,2.
de cloro ciclohexano, ou seja, aquele ciclo hexeno transformou-se no 1,2 de cloro ciclohexano. Tranquilo? Esperamos que você tenha compreendido, porque assim facilita cada vez mais o aprendizado, uma vez que nós teremos ainda muito mais, ainda bastante reações químicas pela frente. Valeu? Vamos em frente? Vamos lá então, olha só. Quando eu tenho adição de hidrogênios, você lembra que a gente chama hidrogenação? O que acontece? Acontece que os cicloalcenos, eles também reagem com hidrogênio em presença de catalisador, que seja o níquel ou a platina. O que é catalisador? Catalisador são substâncias que aceleram a velocidade da reação química, facilitam para que a reação química aconteça, mas ele não participa como produto na estrutura dos compostos. E aí, o que sabemos? É que os cicloalcenos, quando reagem com hidrogênio, logicamente vai produzir o quê? Cicloalcanos. Que bacana, né? Eu tenho aqui agora o ciclopenteno. Ciclopenteno é 5 átomos de carbonos, onde existe uma dupla ligação formando um ciclo. Ótimo. Quando reage com hidrogênio, reage com a molécula da substância hidrogênio, que é H2. Não é um H só, a molécula é H2. E aí, cada hidrogênio vai ser inserido em cada carbono. Como o carbono tem 4 ligações, então você vai ver que, olha só, antes eu tinha CH, CH. Olha aqui agora, CH2, CH2. No entanto, a dupla ligação transformou-se em ligação simples. E aquele ciclopenteno passou a produzir ciclopentano, tá bom? E aí, olha só, se aqui eu tinha, olha aí, eu tinha C5H8, que os cicloalcenos, eles têm as fórmulas dos alcinos. Quando ganhou 2 hidrogênios na reação, ciclopentano, quer dizer, passou a assumir a fórmula dos alcenos, C5H10. Beleza assim? Então, eu estou falando pausadamente de uma forma que você gravar, porque são muitas e muitas as reações químicas que nós convivemos. Beleza? E na sequência, olha só, nós vimos ciclopenteno transformando em ciclopentano, não é isso? E na sequência vamos conhecer a adição de haletos de hidrogênio, tá bom? HX. Haletos é porque a substância, vamos dizer, no estado gasoso. Quando no estado líquido a gente chama isso de ácido, né? Ácido clorídrico, ácido bromídrico, enfim. Mas haletos de hidrogênio. O hidrogênio ligado a um halogênio qualquer, que pode ser o flúor, o cloro, o bromo, o iodo, enfim. Sendo assim, a adição de haletos de hidrogênio, que vai acontecer lá nos ciclohexenos, nos ciclos alcenos, tem a seguinte expressão. A adição de haletos de hidrogênio aos cicloalcenos, ele vai seguir o mesmo raciocínio dos alcenos, seguindo a regra de Markov-Nikov, que diz, de uma maneira simplificada, que o átomo de hidrogênio do haleto de hidrogênio será adicionado ao carbono da dupla que existir maior quantidade de hidrogênio ligados a ele. Então, isso aí nós vimos lá nos alcenos de cadeia aberta, né? A regra de Markov-Nikov. Quando o hidrogênio ele vai, então, o hidrogênio ele vai buscar, ele vai ser inserido no carbono que tiver mais hidrogênio em relação ao outro, apesar de tem que ser os carbonos da dupla ligação. Mas quando um tiver mais hidrogênio que o outro, o hidrogênio que vai
do HX, ele vai ser incorporado naquele carbono. Bora ver aqui então, olha só. Esse aqui é um exemplo muito característico, tá certo? Eu tenho aqui, ó, o metil ciclopenteno. Aqui é como se fosse, ó, 5 carbonos. Os demais aqui, por exemplo, CH2, considerando que isto é uma forma simplificada. E aqui apenas CH e CH. Mas o metil ciclopenteno está reagindo com o cloreto de hidrogênio ou simplesmente o ácido clorídrico. Quando isso aconteceu, olha só. Então, nós vamos ter que, considerando, só observando aqui um detalhe, considerando este carbono aqui, ó, então eu tenho aqui uma dupla ligação, uma ligação com este carbono aqui e outra com ele. Então, esse carbono aqui, ó, ele não tem hidrogênio, não é verdade? Ou quantos hidrogênios ele teria? Então, ele já está com duas ligações. E esse carbono aqui, ele tem sim um hidrogênio. Esse carbono tem 2 hidrogênios, esse carbono tem 2 hidrogênios. Então, considerando que é esse carbono aqui em relação a esse outro da dupla, ele é o mais hidrogenado, por isso que o hidrogênio, ele vem para esse carbono. Consequentemente, o cloro vem para esse outro. Para ilustrar e justificar exatamente o que estabelece a regra de Markov-Nikov. Ok? Porque Markov-Nikov diz que quando for adicionado hidrogênios aos carbonos de saturação, aquele carbono mais hidrogenado será para onde seguirá o hidrogênio. Moral da história. O cloro seguiu para esse carbono, para o carbono que tinha menos hidrogênio da dupla em relação ao outro. Sendo assim, o composto que se formou foi um cloro, um metil ciclopentano, ok? Então, só para mostrar a você, os cicloalcenos, quando reagem com HX, obrigatoriamente, eles cumprirão a regra de Markov-Nikov, tá bom? Muitas vezes eu explico várias vezes para o aluno se ligar no detalhe, porque quando ele chega lá na atividade, bem que o professor falou, mas se eu falar rapidamente, o aluno ele vai ter dificuldade no seu aprendizado, não é isso mesmo? Digamos agora que nos cicloalcenos vai ter a adição de molécula de água. Se vai ter adição da molécula de água, isso ocorre na presença de ácido como catalisador, tá bom? Onde os cicloalcenos podem reagir com a água, originando álcool também de cadeia fechada, que a gente chama de álcools cíclicos. E é exatamente nesse caso em que nós temos aqui o ciclohexeno, um ciclano de 6 carbonos que tem uma dupla ligação, quando reagiu com a molécula da água, o que aconteceu? Olha só. O hidrogênio, a hidroxila, ela entrou em um carbono e o hidrogênio foi agregado a outro carbono. Saindo então do ciclo hexeno, transformando agora no ciclo hexanol. Por que ciclo hexanol? É um álcool, por quê? Porque este carbono aqui é um carbono saturado. É um carbono que só tem ligações simples, beleza? Então, estamos falando agora da reação
como se fosse uma hidratação, né? Uma reação onde a água ela reage com os cicloalcenos, beleza? Portanto, já que nós aprendemos reações cicloalcanos, cicloalcenos, e quando tem anel benzeno, tem 6 carbonos com 3 duplas ligações alternadas, e aí nós chamamos agora reações de hidrocarbonetos aromáticos. Isso quer dizer que os hidrocarbonetos aromáticos, embora tenham duplas ligações nos anéis benzênicos, eles sofrem geralmente reações de substituição na presença de catalisadores como cloreto de alumínio e também como cloreto de ferro 3, em que um ou mais átomos de hidrogênios ligados ao anel benzeno serão substituídos por outro átomo do grupo orgânico. Então, você está vendo aqui, ó. Agora eu não tenho cicloalceno, eu tenho aromático, porque 3 duplas ligações dos carbonos alternados não são ciclenos, mas sim é o benzeno. E 6 carbono, a reação aqui não vai ser de adição, mas a reação será de substituição, beleza? Vamos em frente, olha só. É exatamente aqui o que acontece com o benzeno. Todos os carbonos aqui, gente, tem H, CH, 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 ok? Só para você lembrar. Esse aqui foi detalhe, tá certo? Então, como ele tem 6 átomos de carbono, o que acontece? Um cloro da molécula do Cl2 agregou ao hidrogênio para formar HCl e o outro cloro, consequentemente, ocupou o lugar que era o hidrogênio. Sendo assim, o que era benzeno, agora eu tenho clorobenzeno e o cloreto de hidrogênio, tá bom? Também conhecido como ácido clorídrico. O importante é saber que, nesse tipo de reação, ocorre a substituição de um dos átomos de hidrogênio do benzeno por um dos átomos de cloro da molécula Cl2. Valeu aí, ó? Então, cada vez mais a gente tendo casos de reações que sejam de adição, que seja de substituição. E os compostos fechados, de cadeia fechada, vocês já estão vendo que, a partir de 6 carbonos, a reação não é uma reação de adição, mas uma reação de substituição, tá bom? Só para gravar e chamar a atenção de vocês sobre o que acontece. Digamos agora também que nós tenhamos uma reação de nitração ou simplesmente reações com ácido nítrico, né? É aquele HNO3, onde eu posso expressar HO e NO2. Nesse caso, vamos ver. O nitrobenzeno é um líquido amarelado que apresenta temperatura de fusão apenas 6 graus Celsius e temperatura de ebulição 211 graus Celsius, tá bom? Isso sobre a pressão de 1 atm. O nitrobenzeno, ele é pouco solúvel em água, isto é, a 20 graus, apenas 2 gramas por cada litro se dissolve. Essa substância é intermediária para a obtenção da anilina, né? A fenilamina, que é empregado na indústria de corantes, né? Alguém já lavou a roupa branca e tal, então eu vou pegar e botar o anil, e aí você dissolve na água e tal, e ele fica a roupa cada vez mais branca. Na sequência, olha só. Aqui eu tenho o benzeno. Ótimo. E quando reage com a água, o que acontece? Quando reage com ácido nítrico, melhor dizendo, o que acontece? Esse hidrogênio, ele, ó aqui,
se liga à hidroxila e vai formar a água. Consequentemente, o NO2 ele vai para o lugar do hidrogênio. Sendo que o benzeno, quando reagiu com ácido nítrico, o produto que se forma é exatamente essa substância que foi mencionada, né? Que é o nitrobenzeno. Então, nós teremos nitrobenzeno e água, só para você conhecer as propriedades básicas do nitrobenzeno. Nitrobenzeno se obtém quando o benzeno reage com ácido nítrico. O hidrogênio do benzeno, ok? É substituído pelo NO2. E o HO do NO2 vai formar a molécula da água, tá certo? É bom lembrar que em laboratório o nitrobenzeno pode ser obtido pela reação entre benzeno e ácido nítrico catalisada com ácido sulfúrico concentrado, que é exatamente o que nós estamos obtendo aqui. O ácido sulfúrico em si, ele não participa da reação. O que é que ele faz? Ele apenas acelera a reação química, beleza? Ainda tem mais agora que se vai acontecer reação com ácido sulfúrico, claro, não é o ácido sulfúrico como catalisador, o ácido sulfúrico vai ser reagente. E o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, teremos HOSO3H. Um dos ácidos sulfônicos mais importante é o ácido benzeno sulfônico, tá? Trata-se de uma matéria-prima utilizada para a fabricação de detergentes e que pode ser obtido pela relação entre benzeno e ácido sulfúrico. Vamos ver então? Olha aqui, ó. Essa reação, ela é de extrema importância e é muito parecida com o que aconteceu com o ácido nítrico. É uma reação de quê? De substituição. Onde, aqui, ó, SO3H, ele aqui é sulfônico, tá bom? O que que acontece? Ele vem para o lugar, para esse carbono do benzeno, e esse hidrogênio aqui, ele vai se ligar com o HO, formando água. Que bacana, hein, gente? Sendo assim, fica claro, tá certo? Que o hidrogênio do benzeno se liga ao HO, do ácido sulfúrico, e o SO3H, ele virá para o lugar deixado pelo hidrogênio. Aquele que era o benzeno, quando reage com ácido sulfúrico, teremos um ácido benzeno sulfônico mais a água. Esse ácido benzeno sulfônico, meu caro aluno, olha aí, por que que os detergentes tiram, digamos, mancha de roupa? Os detergentes, você consegue fazer a limpeza nas roupas gordurosas, a sujeira gordurosa. Por quê? Porque o ácido sulfônico, o SO3H, ele apresenta polaridade da molécula. E ele faz parte, então, de, olha só, quando ele entra, quando ele forma, como ele entrou no benzeno, formando o ácido benzeno sulfônico, ele pode entrar também em outro composto. O importante é que esse ácido sulfônico, ele é o verdadeiro responsável pela limpeza, digamos, das roupas, limpeza dos pisos, porque uma parte polar e outra parte apolar, tá bom? A parte polar se mistura bem com a água e a parte apolar com a sujeira, garantindo assim o sucesso naquela atividade, tá bom? É muito importante a gente saber, você pode pegar os detergentes, que lá no rótulo, geralmente tem benzeno sulfônico ou um outro ácido sulfônico. Eu estou só dizendo aqui que é importante a gente aprender as reações químicas, porque a partir de alguns reagentes obteremos os produtos e ambos têm utilidades diversas no nosso cotidiano. Valeu? Meu caro aluno, então esperando ter esclarecido para você as reações dos compostos cíclicos aqui, então convido você que daqui a pouco voltarei para fazer uma revisão e garantir o teu sucesso naquela atividade de sala.
tá bom? Voltarei já já. Valeu?